Olá, queridos amigos que estão fazendo conosco este estudo da fé. Chegamos neste vídeo ao capítulo 13 do Evangelho de São Marcos. No último capítulo, no capítulo 12, nós estávamos acompanhando Jesus com alguns embates diretos junto aos homens religiosos do templo. Vivendo os preparativos para as festas pascais, Jesus, por vários momentos, estava no templo e estava também em um contato direto, não apenas com a multidão de peregrinos que já se acercava de Jerusalém, mas também com as autoridades religiosas que acompanhavam as suas pregações no intuito de fiscalizar também todas as suas atitudes e colocar elas em confronto com a lei de Israel. Então Jesus, em alguns momentos, vai estar em embates bem diretos e bem tensos, não é? Com as autoridades do templo, no capítulo 12. No capítulo 13, nós temos Jesus com seus discípulos que saem do templo. E ao sair do templo, os seus discípulos ficaram vislumbrados com a arquitetura do templo, com a arquitetura dos prédios vizinhos, e realmente os registros históricos nos mostram que o Templo de Jerusalém é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, diante de tanta beleza e de tanto esplendor. Todo esse vislumbre por parte dos discípulos era uma reação normal para quem estava acostumado a viver nas regiões mais rurais e interiores de Israel, como era o caso dos galileus. Por isso, então, que Jesus, diante dessa possibilidade de mostrar para eles a beleza e a grandeza do reino dos céus em relação às obras humanas, Jesus então coloca a queda do templo, coloca a destruição do templo como um dos sinais para o fim dos tempos, o fim do mundo. No capítulo 13, nós já temos uma mensagem escatológica. O que é uma mensagem escatológica, escatologia? É a parte da teologia em que nós abordamos as questões que são pertinentes à realidade vindoura, ou seja, aquilo que vai acontecer depois do final dos tempos, depois do final do mundo. Acompanha então esta escatologia, esta mensagem escatológica, uma linguagem apocalíptica. E a mensagem e a linguagem apocalíptica é uma linguagem um tanto quanto delicada de se expressar ou até mesmo de interpretar, porque ela vai pedir de cada um de nós uma compreensão a respeito daquilo que ela fala por meio de códigos. E aqui nós temos Jesus que, neste contexto com seus discípulos, vai apresentar alguns sinais do final dos tempos. A linguagem escatológica, a linguagem apocalíptica, ela vem nesse momento para dar ânimo àquela comunidade para a qual São Marcos escreveu o seu evangelho, que estava vivendo a perseguição. Lembramos que nós estamos aqui por volta da década de 60 após a vida de Cristo. E já nesse contexto, o cristianismo já sofre perseguições nas suas mais variadas manifestações ao longo do mundo antigo. Nós já vamos ter, então, esta experiência da perseguição por parte dos cristãos em relação ao poder romano, principalmente no caso agora da comunidade de Roma. Para isso, então, São Marcos escreve este discurso apocalíptico de Jesus, que está presente também nos outros evangelhos, para incentivar a comunidade e, sobretudo, aos cristãos, para que não desanimem diante das perseguições. Haverão sinais, os sinais do fim dos tempos, os sinais que vão acontecer previamente à chegada do Filho de Deus, à segunda vinda de Cristo. E mesmo que esses sinais aconteçam, sinais de perseguição, sinais de incompreensão, sinais de ódio, de batalhas, de fomes, de pestes, mesmo que tudo isso aconteça, a Igreja não deve se desesperar, ela deve confiar que diante dessa realidade da aparente catástrofe do mundo, o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, o Reino de Cristo, ele acontecerá de uma forma plena para sanar esta dificuldade do mundo, esta falha que o mundo tem em relação à grandiosidade de Deus. A tônica que marca essa mensagem escatológica de Cristo, essa linguagem apocalíptica,
é a certeza de que Deus virá em socorro dos seus eleitos. Mesmo diante de fragilidades, mesmo diante de sofrimentos, a certeza que nós temos pela linguagem apocalíptica, pela revelação do final dos tempos, é que os justos não serão desamparados. E esta é a mensagem que está por trás daquilo que Jesus, então, começa a nos dizer nesses meados do capítulo 13 do Evangelho de São Marcos. A partir do versículo 14, nós vamos ter os sinais do fim dos tempos, a perturbação e a tribulação, sinais e sentimentos que vão fazer com que as pessoas saibam que o Senhor está próximo. Nós temos que sempre levar em consideração que os evangelhos foram escritos nas primeiras décadas do cristianismo. Desde São Marcos, na década de 60, até São João, na década de 90, a comunidade primitiva dos cristãos esperava com ansiosidade o retorno de Cristo, que, de acordo com a fé deles e de acordo até mesmo como eles chegaram a conhecer pela tradição oral e pelos evangelhos, aconteceria o mais rápido possível. Por isso que eles tinham, então, essa consciência de que em breve o Senhor retornaria. E diante daquilo que São Marcos, então, coloca a partir do versículo 14, nós vamos ter os sinais do final dos tempos. E quais são esses sinais? Primeiro, no versículo 14, ele cita que um ídolo abominável será erigido onde não se deve. Esse ídolo abominável, a idolatria, é no que diz respeito a figuras humanas que assumem o lugar do culto a Deus, Senhor nosso. Por isso, idolatria. O culto de latria é dado somente a Deus. E o ídolo é aquele, então, que é colocado pelo homem no lugar de Deus para receber, então, este culto de adoração. E aqui, na história do início do cristianismo, como também nos anos anteriores à chegada do Cristo, nós destacamos 2 acontecimentos em Jerusalém que marcaram a profanação do templo. Primeiramente, no ano 175 a.C., nós temos o rei Antíoco IV, na dominação grega sobre Israel, que erigiu dentro do templo uma estátua em seu louvor. E isso para o povo de Israel foi uma terrível ofensa à sua fé. Poucos anos após a morte de Cristo, por volta do início da década de 40, aconteceu um fato semelhante, só que agora sob o mando do imperador Calígula de Roma. Calígula manda também que dentro do templo de Israel, do templo de Jerusalém, seja erigido uma estátua em seu louvor. Para o povo de Israel, foi um fato de profunda profanação daquilo que eles têm de mais sagrado. Erigir uma estátua de um homem, de um poder humano, dentro do templo é a profanação da casa do Senhor Deus de Israel. E todos estes sinais aconteceram no início da história do cristianismo. Por isso que os cristãos assimilaram estes sinais como eventos que antecipariam, de uma certa forma, a vinda do Cristo novamente, o fim dos tempos, não é? Outro fato curioso é que na década de 70 da era cristã, o templo fora invadido pelos romanos que o destruíram a mando do imperador Tito. Então, todos estes fatos associados ao discurso apocalíptico, à mensagem escatológica que Jesus nos deixou por meio da tradição oral pregada pelos apóstolos, fez com que os cristãos sentissem com maior ansiedade que a segunda vinda do Cristo, o fim dos tempos, estava eminente, era eminente e poderia acontecer a qualquer momento diante dos sinais que ele mesmo havia apontado nos evangelhos. Aqui nós não podemos ser ingênuos de pensar que por trás também destas mensagens de Apocalipse estão o contexto histórico no qual os autores estavam também inseridos e vivendo naquele momento. Então, por trás desta mensagem, deste anúncio de que o reino de Deus está próximo, de que o Senhor voltará em breve, de que o Filho do Homem retornará, por trás está também a expectativa daquelas comunidades que viviam ansiosamente a chegada do Senhor Jesus novamente por uma segunda vez. O interessante é que no Evangelho de São Marcos, nesta parte do capítulo 13, nós nos encontramos com algumas figuras de ruptura da antiga lei,
Como assim figuras de ruptura da antiga lei? São figuras que, na boca de Jesus, mostram que, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, seria inaugurado um novo tempo, como de fato foi, um novo povo, o povo da nova aliança. E para isso, então, aquilo que era considerado sagrado até então para o povo de Israel já não teria mais valor dentro do contexto e da ótica do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a mensagem de final dos tempos, ela está diretamente também ligada a este sentido de ruptura. Existe uma ruptura que quando Jesus, então, se apresentar realmente na sua identidade como Filho de Deus, acontecerá naturalmente. O que é antigo, o que é velho, ficará na história e diante da sua revelação e da sua manifestação, um novo povo, uma nova cultura, uma nova palavra se erigirão para mostrar que realmente algo novo aconteceu em Jesus Cristo. A partir do versículo 24 do capítulo 13, nós temos Jesus chamando a atenção dos seus discípulos para a realidade da nova vinda do Filho de Deus, do Filho do Homem. E essa nova vinda, ela está totalmente ligada a uma vinda gloriosa, diz o evangelista. Depois dessa tribulação, depois dessa ruptura, o sol escurecerá, a lua não irradiará seu esplendor, as estrelas cairão do céu e os exércitos celestes tremerão. Todos estes sinais naturais de aparentes catástrofes, coisas que nós não estamos acostumados a ver nos céus, todos estes sinais antecipam a chegada gloriosa do Filho de Deus, que nós, na teologia e de acordo com aquilo que nos foi então revelado no Evangelho, chamamos de parousia. O que é parousia? Parousia é a segunda vinda do Filho de Deus. Nós cremos que Jesus veio à história humana, foi concebido pelo Espírito Santo no seio de Nossa Senhora, viveu a nossa vida, assimilou a nossa condição humana, viveu plenamente como um homem pleno, sem a tendência e sem o cumprimento do pecado, e ao morrer e ressuscitar dentre os mortos, na sua ascensão voltou aos céus. Só que um dia virá novamente em sua glória para julgar vivos e mortos, e como nos diz o credo, o seu reino não terá fim. Então, nesta ideia de parousia, os primeiros cristãos entenderam que a segunda vinda do Cristo aconteceria da mesma forma como as visitas gloriosas que os imperadores e os reis faziam às suas colônias. Se nós recapitularmos então um pouco de nossa história, nós vamos perceber que no mundo antigo, os grandes imperadores, que eram tidos como figuras divinas, como pessoas imbuídas de um espírito divino para governar o seu povo, a sua cultura, eles, quando iam a algum lugar de sua colônia, algum ponto menor ou mais isolado, eles tinham todo um cerimonial para fazer com que essa visita representasse realmente a presença de Deus no meio do povo. Por isso, então, que antes mesmo do rei ou do imperador chegar com sua comitiva, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, ele enviava de tempos em tempos mensageiros para que estes mensageiros, nas cidades, nas vilas e nos arredores por onde ele passaria, anunciassem previamente a sua chegada, que aconteceria um pouco tempo depois. Então, este é o sentido de parousia que nós também assimilamos na nossa fé. Um dia nós cremos que Jesus voltará para nos livrar definitivamente do mal, do ódio e de toda divisão. O que é o fim dos tempos? O que é o fim do mundo? Não é aquilo que nós entendemos e que às vezes nós vemos por aí espalhados na arte cinematográfica. Não é bem dessa forma, né? Às vezes nós vemos tantos efeitos, tantas coisas que até mesmo nos amedrontam diante de tamanha catástrofe, de tamanha calamidade. Final dos tempos, de acordo com aquilo que a teologia nos ensina, é realmente o momento em que Deus intervirá definitivamente na história humana para mostrar que o mal não prevalece mais, que o bem derrotará plenamente o mal, que a vida derrotará definitivamente a morte. Não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento, mas haverá felicidade sem fim. Isso é aquilo que nós cremos nessa realidade do final dos tempos.
Por isso que diante do sumo bem, quando Deus se apresentar novamente à humanidade, na figura de seu Filho Jesus Cristo, não haverá mais chance para o mal e para a mentira, porque Ele é a própria verdade, Ele é o próprio bem. E diante desse bem, dessa verdade, é impossível que males e que mentiras possam se manifestar, porque Ele então se estabelecerá como poder definitivo por toda a eternidade. A partir do versículo 28, São Marcos então vai amenizar um pouco a pressa que os primeiros cristãos tinham, então, dessa segunda vinda do Cristo. Nós sabemos que isso vai acontecer, nós sabemos que o final dos tempos acontecerá de uma forma ou de outra. Mas, enquanto isto não acontece e nós não sabemos qual o dia e qual a hora, nós devemos permanecer firmes na nossa fé. E aqui São Marcos retoma a ideia de vigilância. O cristão, o discípulo de Cristo, para permanecer firme nessa fé, firme nessa certeza, ele deve permanecer vigilante, ou seja, não dormir, não cochilar, não desanimar diante daquilo que o Senhor pediu para que ele vivesse ao longo de sua vida, mas pela vigilância ele vai estar sempre preparado para acolher esta realidade da segunda vinda do Cristo. Jesus, então, no Evangelho de São Marcos, a partir do versículo 34, ilustra esta tensão que nós vivemos, esta esperança que nós vivemos no aguardo da chegada do Senhor. Diz o Evangelho, é como um homem que, ao ausentar-se de sua casa, a confiou a seus servos, repartindo as tarefas, e encarregou o porteiro de vigiar. Assim, pois, vigiai, porque não sabeis quando vai chegar o dono da casa, ao anoitecer, ou à meia-noite, ou ao canto do galo, ou de manhã, para que ao chegar de repente não vos surpreenda adormecidos. O que eu vos digo, eu digo a todos, vigiai. Por isso, então, que neste momento em que Jesus termina este discurso escatológico no Evangelho de São Marcos, ele apresenta aos seus discípulos a realidade que vai acontecer em pouco tempo. Quando Jesus então se distanciar presencialmente da sua igreja, presencialmente dos seus discípulos, os seus discípulos caminhando por si só enquanto igreja deverão permanecer nesse sentido de vigilância, porque não saberão o dia e a hora que o Senhor voltará para reassumir tudo que ele então criou, tudo então que ele santificou para si. Por isso que nós então devemos estar nesta luta constante contra o pecado, nessa luta constante contra o mal, para que quando o Senhor voltar, ele não nos pegue desavisados, mas sim nos pegue preparados para junto dele, neste tempo, podermos viver plenamente esta realidade de final dos tempos, não uma realidade de catástrofe, de tristeza e de desespero, mas uma realidade totalmente confiante na graça e na eternidade que é Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, quando nós iniciaremos o estudo sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.